A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje retornamos para o livro de Esdras. Iremos ler os 4 últimos capítulos deste livro. Mas antes disso, eu quero que você que ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar e curtir este vídeo. Assim o vídeo terá mais engajamento e o próprio YouTube acabará indicando ele também para outras pessoas. Inclusive você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista desde o vídeo 1. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura e assistindo um vídeo por dia, você vai ler comigo toda a palavra de Deus em um ano, aprendendo também muitas outras coisas, pois sempre estamos aqui acrescentando, fazendo alguns comentários. Amém? Então, para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui também nos cards tem aí o link da playlist. Mas agora eu quero orar para que já possamos fazer a nossa leitura de hoje. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui reunidos para ler a Tua palavra, para buscar crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Que possamos aprender a cada dia mais da Tua palavra, aprender a cada dia mais de Ti, que possamos crescer no conhecimento de Ti, Senhor, e da Tua palavra diariamente, e não apenas conhecê-la, mas praticá-la, para com prudência guiar o nosso caminho, vendo prosperar as obras das nossas mãos. Abençoe, Deus, de uma forma poderosa a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Glorifica o Teu nome na vida de cada um, em suas casas, no meio das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. Passados esses acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esra ben Seraia. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Aqui, né, nós vamos ver então a ascendência da onde veio justamente Esdras, de onde ele surgiu, os seus ancestrais, os seus antepassados, e vamos ver que ele é justamente da descendência de Arão. Continue. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isso é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés, dada por Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele, e abençoava as atitudes de Esdras. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Lembrando que Artaxerxes era rei persa, né, dos medo-persas, daqueles que derrotaram ali então a Babilônia e estão permitindo que os cativos voltem a Jerusalém para reedificar o templo. Lembrando, nós já lemos sobre isso. Continue. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia
no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, graças à boa mão do Senhor seu Deus, que permanecia sobre ele. Então veja que foram 4 meses de viagem, desde a Babilônia até Jerusalém, no meio do deserto. E você vai ver umas coisas interessantes aqui. Continue comigo, que a palavra já diz que essa viagem prosperou porque a boa mão do Senhor era sobre ele. Continue. Ele deixou a Babilônia, no primeiro dia do primeiro mês e chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, graças à boa mão do Senhor que permanecia sobre ele. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Ou seja, Esdras colocou no seu coração conhecer a palavra, praticá-la e ensiná-la. Mais ou menos esse aqui é o segredo: conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e anunciar, ensinar a palavra de Deus. Continue. Esta é a cópia da epístola ou da carta escrita em aramaico que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Yahvé, o Senhor, para todo o Israel. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém, com respeito à Torá, lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Também serás portador da prata, do ouro que o rei e os seus conselheiros ofereceram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em todas as províncias da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazerdes do resto da prata e do ouro, faze-o, de acordo com a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro, de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei e dos seus descendentes. Veja então que Deus vai ser muito favorável a Esdras diante do rei Artaxerxes, e ele vai dar ouro, prata, tudo o que Esdras ia precisar para terminar ali a obra da casa do Senhor, para fazer os holocaustos, os sacrifícios e tudo isso. Não só o rei daria do seu próprio tesouro, como também ordenou ali por cartas que ali das províncias vizinhas, que também estavam na autoridade dos medo-persas, do rei Artaxerxes, também eram para dar tudo quanto Esdras pedisse, até toneladas ali de prata, como nós vimos
E tudo isso, o que era que o rei esperava? Que a bênção de Deus também viesse sobre eles, que a ira de Deus não se manifestasse sobre eles. Continue. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistradores e juízes que julguem todo o povo que está na região a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer à Torá, lei do teu Deus e a lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou com o fisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o eterno Senhor, Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, e que por sua misericórdia favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Então, diante de todo esse beneplácito da vontade de Deus, toda essa bondade, toda essa misericórdia, ele então vai reunir ali todo o ouro, toda a prata, todos os bens, e vai levantar alguns homens, chefes, para irem com ele, e parte do povo também irá com ele. Continue. São esses os cabeças de famílias, com suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias; dos filhos de Parós, Zacarias, sendo registrados com eles 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zato, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com eles 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni próximo do riacho, que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias, assim que passei em revista todo o povo que havia chegado, e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jarribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natã, que eram professores. E os enviei em missão a Ado, o líder de Cassifia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo em Cassifia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. E devido ao fato de estarmos sob a boa mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também Asabias, seguido de
Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daquele que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, ali perto do riacho de Arravá, Amor dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse na nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Lembre que vão ser 4 meses de viagem, com ali homens, mulheres, crianças e muito ouro e prata. Não seriam perigos na viagem no deserto, inclusive perigo de morte e de serem roubados, furtados. Por isso eles vão clamar a Deus pela proteção de Deus naquela viagem. Pastor, por que eles não pediram para o rei, por exemplo, mandar oficiais de guarda com eles para guardarem a viagem? Logo mais a gente vai falar sobre isso. Continue. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado: a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Ou seja, Esdras ficou sem jeito. Eu falei tanto do nosso Deus, de como a mão de Deus está sobre nós, da sua proteção, da sua guarda, como é que agora eu vou pedir para que ele me dê homens armados para irem comigo? Ora, eu confio no meu Deus ou eu não confio? Essa foi a situação. Esdras ficou aí encabulado, preferiu não pedir a guarda e então estava orando e jejuando, pedindo a Deus o seu cuidado. Continue. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida, pesei e entreguei nas mãos deles 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. Então eu lhes disse: vós sois santos, isso é, separados para servir a Yahvé, o Senhor, como são consagrados também esses vasos e objetos. Da mesma maneira que toda esta prata e este ouro são ofertas voluntárias dedicadas ao Eterno, o Deus de vossos antepassados. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Yahvé, o Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos objetos, para trazerem tudo a Jerusalém, à casa de nosso Deus. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio Ahava e partimos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, e na estrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa do nosso Deus e entregues nas mãos dos sacerdotes Meremote, Ben-Uriá, Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de
Jesua e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo em sacrifício, completamente queimados em adoração a Yahvé, o Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Veja só a reação de Esdras. Porque o povo, ao invés de se manter santo, aqueles que estavam ali, vão se misturar com os povos, e a gente sabe que sempre que eles se misturavam com os povos, acabavam se misturando também com as abominações dos povos. Como que agora eles ofereceriam os sacrifícios do Senhor, trabalhariam no templo, estando contaminados de tanto pecado? Continue. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Ou seja, qual era a grande preocupação de Esdras? O povo, eu e o povo, nós sofremos tanto por causa do pecado do povo, e agora tem esses aí pecando, vai acabar Deus nos mandando para o cativeiro de volta. Não era a preocupação de Esdras. Deus nos libertou e mal nos libertou, já vai acabar nos mandando de volta. Continue. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos, pois, disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que a sua corrupção a encheram em uma extremidade à outra. Por isso, não darei as vossas filhas e os vossos filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra,
e a deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos e de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes, dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos. E ele mesmo, separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isso obra de um dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês para inquirir
nestas coisas. E o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maaseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Urias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maaseias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade e Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Benai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifete, Jerimai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selenias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sanzai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zababe, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Amém, amados? Hoje ficamos por aqui com a nossa leitura e aqui com o livro de Esdras. Isso mesmo, acabamos por aqui mais um livro, mais um dia de leitura, mais um livro lido aí para a glória do Senhor. Amém, amados? Amanhã estaremos de volta para muito mais. Não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo. Me ajude aí a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus!